Observações do médium. Ramatiz vem nos conduzindo a algumas nuances da espiritualidade. Estamos refletindo profundamente sobre a sabedoria das leis cósmicas e a justiça divina que se faz presente em todos os quadrantes da existência, enquanto somos seres vivos desde a criação e por toda a eternidade. Em especial, o ciclo reencarnatório leva-nos inevitavelmente à formação de uma consciência holística, desde que nossos registros inconscientes de vidas passadas, individuais e coletivos ou arquétipos, que repercutem na vida presente como atavismos, estão sendo trabalhados continuamente. Desse modo, ontem fomos alquimistas, católicos, ateus. Hoje somos espíritas, umbandistas, místicos. Amanhã seremos seres em que o amor determinará a nossa convivência com a divindade em espectro mais amplo, pois a teremos experienciado em diversos prismas da Terra, e a verdadeira fraternidade será um modo de vida. Nessa linha de raciocínio, afirmamos, fruto das nossas singelas experiências com Ramatiz e todos os amigos espirituais, que eles estão unidos em prol da nossa evolução, e que a partir do nível vibratório em que atuam comumente, há uma unidade crística consciencial e não existem as religiões, doutrinas ou crenças, como percebemos na Terra. Foi-nos dado saber há algum tempo, mas somente agora, neste livreto, Ramatiz permite-nos compartilhar com os ouvintes algumas novas informações de suas encarnações passadas, que têm relação conosco como instrumento mediúnico, o que não desautoriza de maneira alguma os relatos disponíveis do inigualável e saudoso Hercílio Mais. Comentamos por cronologia das encarnações, e não na ordem que este mentor amoroso nos mostrou um desdobramento clarividente durante o sono físico, como segue. Mostrou-se-nos como um extraterrestre de um planeta próximo à estrela Sirius, como descrevemos no primeiro capítulo, teve uma encarnação na Atlântida como sacerdote a Umbandã dos velhos templos da luz, um mago instrutor do conhecimento, Uno e Primevo. Essa encarnação foi abordada na obra Chama Crística, nosso primeiro livro publicado pela Editora do Conhecimento. Um tempo após a encarnação Atlante, não sabemos ao certo, Ramatiz foi um cacique indígena, líder de uma expressiva tribo nos territórios da antiquíssima América do Norte, que ocupava extensa região geográfica, hoje conhecida como Planalto do Colorado. Uns poucos remanescentes dessa, que foi a maior civilização indígena em terras ocupadas, são os índios Hualapai. Os seus povos ancestrais ocuparam quase todo o Grande Canyon até as Montanhas Rochosas. Isso ocorreu há mais de 10.000 anos, e naquela época era comum a existência dos mamutes. Foi uma vivência de paz e bonança para toda a comunidade silvícola sob seu comando. O clima não era árido naquela região como é nos dias de hoje, e a agricultura já era dominada em larga escala nos vales verdejantes que cercavam o Rio Colorado em toda a sua extensão. Muitos espíritos que sofreram desencarnes abruptos durante os cataclismos atlantes foram abrigados nessa coletividade ameríndia. Nesse ambiente de tranquilidade, orientou espiritualmente àqueles espíritos peles vermelhas mais teimosos e imorais. Xamã benevolente, grande chefe disciplinador daqueles corações imorais que ficaram sob a sua guarda na carne, desencarnou serenamente, deixando a tribo em franca prosperidade. Foi casado com uma linda índia, de longos e lisos cabelos negros, olhos amarelados, sem igual, muito sábia e tranquila. Tiveram vários filhos, mas um único foi seu aprendiz xamânico, e mais tarde o substituiu no comando da tribo, que hoje é a entidade Caboclo Peri, nosso fiel protetor espiritual de todas as horas. O espírito milenar, que foi esposa de Ramatiz naquela encarnação, na atualidade é a entidade venusiana Cabocla Jurema, no mediunismo de Umbanda, chefe de falange na vibração de Oxóssi. Essa encarnação indígena foi-nos mostrada como se fosse uma viagem astral e todo o vale do Rio Colorado da época enxergamos como se entrássemos numa tela cinematográfica tridimensional. Apresentou-se-nos como um filósofo grego de uma fraternidade iniciática hermética, quando chamou-se Pitágoras, situação também relatada no livro Chama Crística. Recentemente mostrou-se-nos como uma espécie de filósofo egípcio das coisas transcendentais, de cabelos encaracolados até os ombros, belo e de olhos azuis muito expressivos. Foi um iniciado na secreta confraria dos essênios à época de Jesus, tendo tido contato direto com o Divino Mestre. Na configuração astral dessa encarnação,
vestia alva túnica, que tinha sobre o peito um ornamento dourado em formato de uma grande letra T em ouro, preso a uma larga corrente, também dourada. Na intersecção do traço horizontal com o traço vertical, que forma essa peça de ourivesaria, observa-se cravado um triângulo esmeraldino. Nessa ocasião, da aparição astral como filósofo egípcio, Ramatiz informou-nos que a letra T simbolizava uma cruz em particular, que os estudiosos da Terra chamam Crux Ansata, cruz ansada, que é a cruz da vida dos egípcios. A presença da letra T, que é a última letra do alfabeto hebraico, não sendo o povo judeu que lhe deu origem, pois é mais antiga que ele, é o Tau. Para os egípcios, a síntese do espírito e da matéria, o mistério do encontro da vertical com a horizontal, a imortalidade da alma que os iniciados compreendem. Quanto à esmeralda triangular, disse-nos tratar-se de um catalisador para a manipulação das energias etéricas utilizadas nas curas daquela época, assim como a pedra que tinha no turbante quando da sua vivência como hindu. Antes de sua encarnação na Indochina, de todos conhecida, e após o advento da personificação do Cristo em Jesus, foi um negro mouro feiticeiro, curador, na antiga região da Mauritânia, na África. Nessa vivência na carne, igualmente foi líder espiritual de um gênero tribal, mas com algumas dificuldades físicas, pois tinha uma pequena deformação na perna esquerda que constrangeu-lhe seriamente os movimentos na velhice, aliado a problemas congênitos de circulação periférica que redundaram em grave reumatismo. Nessa ocasião foi um exemplo de conduta espiritual, pois estando sob o guante de um corpo transitório defeituoso até o fim dos seus dias, em adiantada idade para os padrões da época, alentou e curou muitos enfermos, dando mostra da certeza da anterioridade espiritual e da continuidade da vida imortal diante dos impositivos materiais de uma encarnação, demonstrando a todos que dirigia religiosamente a prevalência do espírito diante da perecibilidade corpórea. Mostra-se-nos também em configuração astral correspondente à sua encarnação no século X, no máximo com 16 anos. Quase um púbere em início de sua adolescência, de estatura mediana, sem turbante, com os cabelos soltos, muito negros e lisos, com os olhos verdes, destacando-se na cor mate dos indianos, de nariz um tanto saliente, ao contrário do retrato tradicional em que seus olhos são castanhos e o nariz delicado. Ramatiz, por ser extremamente humilde, não gosta de falar de si. Impõe-se o seu exemplo pessoal, neste momento consciencial, para aqueles que simpatizam com seus singelos escritos e outros que estão sintonizados com a formação da mente holística e universalista da nova era. Mostra-nos algumas encarnações na Terra, em que aceitou, por amor, experienciar várias religiões e raças para orientar muitos espíritos em aprendizado na carne. Trouxe-nos vovó Maria Conga, desde Sírios estão juntos, que foi sua fiel e inseparável assistente nos rituais mágicos no tempo dos mouros antigos da África, e muito o auxiliou na duradoura velhice em um débil vaso carnal, para falar da espiritualidade e de sua atuação, seja como preta velha laboriosa no mediunismo umbandista, seu compromisso conosco enquanto instrumento mediúnico, e também do seu exemplo como versada freira, entendida da psicologia humana, trabalhando com outro médium no kardecismo. Ramatiz, diante do imperioso compromisso com nossa evolução e expansão das consciências neste terceiro milênio que se inicia, de longa data assumido com os maiorais sidérios, em vez de falar de si, busca outro espírito amigo irmanado nos mesmos propósitos, e em similitude do que ocorreu à época de Atanagildo, não se aprofunda em maiores digressões pessoais para fazer-nos refletir evolutivamente. Amorosamente revela-nos algumas encarnações. Foi um cacique pele vermelha nos idos da antiquíssima América do Norte e um negro velho em adiantada idade na África Antiga, em ambas líder espiritual das tribos, naquelas existências. Sucede que Ramatiz trabalha arduamente no espaço numa faixa crística que abrange em larga escala o mediunismo na Terra. Na Umbanda, afora sua aparência astral de hindu, impõe-se que se apresente como um caboclo e um preto velho, ambos de profunda sabedoria, afinal são o mesmo espírito, sobre a origem e destinação desse movimento do espaço e suas finalidades para os terrícolas, comumente manifestando-se na mecânica de incorporação. Nas ocasiões em que se apresenta como índio, tem grande penacho que lhe cai até os pés, de longas penas douradas, brancas e verdes.
Tem nos pés sandálias em espécie de trançados de cipós e calças de um tipo de tecido de folhas marrons que não conseguimos definir. Desprovido de camisa, tem o alto do peito desnudo, mas veste um colete sem botões. Apresenta o mesmo colar dourado em T com um triângulo esmeraldino, conforme descrito na encarnação como egípcio, essênio, utilizando-o como condensador etérico das energias de alta frequência para as curas de consulentes e espíritos sofredores nos trabalhos mágicos do ritual de Umbanda, assim como também o faz com a esmeralda do turbante hindu. Na roupagem fluídica de caboclo, identifica-se na vibração do orixá Ogum, enquadrando-se na posição vibrada do caboclo X, de que entendemos prudente não dizer o nome para evitarmos incompreensões com alguns companheiros umbandistas que se consideram proprietários dos seus guias e protetores. Declaramos que a vibração desse caboclo X abriga vários espíritos que têm compromissos de esclarecimentos doutrinários sobre a Umbanda. É importante ficar claro que não existe somente um caboclo X ou pai velho Y na Umbanda, mas um agrupamento de espíritos que atuam com esses nomes, como se fossem chaves vibratórias, posições vibradas dentro da hierarquia do movimento de Umbanda, que é rígida e fixa quanto aos nomes das entidades que se manifestarão pelo mediunismo aos homens como guias e protetores. Quando se apresenta como um preto velho, causa um pouco de formigamento na perna esquerda do médium, como decorrência de uma ressonância vibratória do reumatismo congênito que acompanhou sua senilidade à época da encarnação como negro mouro e que repercute no corpo somático do aparelho mediúnico. Nessas ocasiões, adota o nome de Pai Benedito, sendo um dos 7 chefes de falange, tipo um representante ou procurador do orixá Yorimá, tendo enorme participação no astral desde a fundação do movimento da Umbanda. É um dos mentores integrantes da alta confraria do astral superior, que definiu o nascimento do movimento umbandista para a Terra. Já era pré-existente no plano espiritual desde há muito tempo, com a permissão direta de Jesus. Também nesse caso em que Ramati se veste de preto velho, personalidade de uma antiga encarnação sua, não devemos confundir que todo pai benedito que se manifesta nos terreiros seja esse espírito, pois há uma pleiade de entidades que atuam nessa posição ou chave vibratória para efeito de identificação aos homens. Fomos autorizados a fornecer o nome que Ramatiz assume na configuração astral de Preto Velho, pois ele nos diz que estamos preparados consciencialmente para evitar certas confusões e interpretações inadequadas que haveria há 30 ou 40 anos, devendo nos fixar na essência dos fatos e não nos levar pela celeuma que alguns fazem pelas diferenças de formas astralizadas. Sabemos que a Umbanda é um movimento no astral disciplinado por uma hierarquia rígida, com organização, em que os 7 orixás ou linhas vibratórias são ocupadas por entidades que atuam nas posições de orixás menores, guias e protetores, chefes de falanges, subfalanges e legiões. É comum mais de uma entidade trabalhar numa mesma posição vibrada, o que leva a termos vários caboclos ou pretos velhos com o mesmo nome, mas tratando-se de espíritos diferentes. Todavia, todos os espíritos que se manifestam e labutam na Umbanda obrigatoriamente têm de se alinhar com certa posição vibrada, que é determinada por uma estrutura organizacional inflexível, em que cada nome ocupado como caboclo, preto velho e criança faz parte das formas de apresentação com que os espíritos se vestem e que efetivamente foram personalidades vivenciadas por eles em vidas pregressas na carne. Essas aparências fluídicas do corpo astral altamente plástico são semelhantes às situações vividas diariamente, em que mudamos a roupa de acordo com a necessidade da ocasião. Somente que estamos falando de caridade, e o espírito comunicante pode ainda utilizar uma falsa veste fluídica nos casos em que se requereria trabalhosos rebaixamentos vibratórios para apropriar-se novamente de corpos mais densos. Atuando diretamente em corpo mental, cria uma falsa veste fluídica, um corpo de ilusão, de acordo com a roupagem que melhor se afina com o médium, e é determinada pela relação de ancestralidade que existe entre ambos, e dentro do movimento de Umbanda no astral, alinhado com um nome e posição vibrada, como já falamos.